De como o homem se relaciona com Deus, como Deus se relaciona com o homem, o que Deus exige do homem, então, dos sacrifícios e tudo. E agora a gente vai ver o povo no deserto. Talvez em 2 aulas, acho que provavelmente não dê para a gente ver tudo hoje, então provavelmente serão 2 aulas. Então, Números, diz, a gente vai dar uma observada. Vamos ler os versos 1 e 2 do livro de 1, 2 e 3. Vamos ler juntos. Não, eu vou ler. Números 1, capítulo 1, versos 1 a 3. Diz assim: No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, esses são o texto que dá início ao livro de Números, e também nós observaremos que é o que dá o segmento do livro, né? O que se passará meio que no livro. Então, o que é que nós encontramos no livro de Números? A gente vai observar alguns temas, assim, alguns direcionamentos que o livro nos traz, não os temas em si que o livro trata, mas os conceitos encontrados que nós observamos no livro. A gente observa o conceito da fidelidade de Deus às promessas da aliança. A gente vai observar por diversas vezes, lendo esse livro, se você estiver lendo na sua casa, que Deus ele se mantém fiel à sua aliança com o povo, mesmo o povo demonstrando rebeldia no deserto. Então, no livro de Números, o que é que o pessoal está? O pessoal está na caminhada do deserto. O pessoal sai do Monte Sinai e começa a sua jornada. Termina lá eles olhando para a terra prometida, né? Então, neste momento, o povo se rebela contra Deus, o povo fala contra Deus, o povo faz várias coisas. Então, neste momento, Deus vai demonstrando sua fidelidade, mesmo o povo falando mal, mesmo o povo sendo rebelde. Deus transmite sua verdade por meio da cultura. Então, Deus vai demonstrar isso, né? A cultura inserida e a verdade dele nas questões culturais daquele povo. A provação divina das motivações humanas. Então, Deus prova qual a motivação do coração do homem. Isso constantemente é uma verdade bíblica, até nos dias de hoje. Deus nos põe à prova para observar a nossa real motivação. E a soberania de Deus sobre as nações. Então, havia um conceito, ou às vezes hoje ainda há um conceito, de que Deus é Deus de um ambiente. Deus é só Deus aqui na igreja. Aqui é um local mais santo, assim. Quando eu quero me encontrar com Deus, eu vou na igreja. A terra de Israel é uma terra santa, né? O país de Israel. Não. Deus ele é Deus das nações. Então, Deus ele não está sobre limites. Como esta igreja é um local santo, nossa casa é santa, nosso carro é santo, nosso banheiro é santo, nossa cozinha é santa. Então, tanto faz você orar aqui como orar no seu banheiro, tomando um banho. Deus ele está em todo lugar. Então, Deus quebra esse aspecto de ele estar numa localidade e ele se mostra Deus das nações. Então, há uma nação inimiga do povo de Deus. Deus, ele é Deus também daquela nação inimiga. E ele prevalece sobre um homem que nem acredita nele. Ele fala através de um jumento, ele fala através de um animal. Então, Deus ele é Deus de todas as coisas, ele não está em limites. Isso é muito importante para o nosso entendimento, porque a gente tem um entendimento de locais mais santos que os outros. Veja, aqui é o local da nossa reunião, ele se torna um local de um cuidado maior, de um respeito maior, né? É um local onde quer uma certa
reverência, porque é aqui onde a gente aprende a Escritura, é aqui onde a gente escuta a palavra de Deus, onde a gente se reúne. Mas tem igrejas que não têm um local bonito como esse. Tem igrejas que se reúnem em locais simples. Tem igrejas na África que se reúnem, ou no sertão, que se reúnem embaixo de uma árvore. E qual é o local mais santo? Então, Deus ele está em todo lugar, né? Isso é uma verdade bíblica, né? Ele não habita em locais feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Então, o livro de Números é o quarto do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus chamam de Torá, normalmente. E dá continuidade à história do Êxodo. Então, a gente está aqui na continuidade do Êxodo. Levítico, ele para, dá as leis, demonstra ali algumas verdades, e agora ele continua a história israelita do Egito, né? A saída do povo do Egito, da aliança feita no Monte Sinai e da jornada rumo à terra prometida, a Canaã. Então, aqui nós vamos observar esse trajeto do povo saindo do Monte Sinai e indo até ali a terra prometida, né? Observando Moisés de longe, o povo observando, alguns observando de longe, outros adentrando na terra prometida, os espias, todas aquelas histórias que a gente fala para as crianças e tudo. O livro destaca a provação no deserto e a rebelião do povo da aliança durante o período de formação do relacionamento dos hebreus com Yahvé, com o Senhor, né? Então, nós observamos que o povo, Deus prova o povo no deserto, põe este povo à prova, e o povo constantemente se rebela contra Deus. Mesmo diante de tudo que o Senhor faz, mesmo diante dos sinais, mesmo diante dos milagres que o Senhor faz, o povo se rebela contra Deus. E esta é nossa história. Nós estamos no Êxodo, saindo deste mundo para a nova terra, e Deus constantemente demonstra sua providência, demonstra seu amor, demonstra suas verdades, e constantemente a gente se rebela contra Deus. Qual a diferença? Naquele período, eles pecavam contra o Senhor e ofereciam sacrifício. Nós, o perfeito sacrifício já foi feito. Então, nós não oferecemos mais sacrifícios, mas a gente corre para Jesus, né? E aí a gente confessa os nossos erros, confessa os nossos pecados diante do Senhor, na certeza que Ele já nos perdoou. Isso também é uma verdade. O pecado, naquele período, era perdoado pelo sacrifício, porém, veja, o perfeito sacrifício já foi feito. Então, quando a gente peca, a gente confessa os nossos pecados para sermos perdoados, mas nós já fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Então, veja, Jesus ele não morreu somente pelos nossos pecados passados, ele morreu pelos pecados passados, presentes e futuros. Então, Deus ele já te perdoou. E se eu pecar? Você com um coração quebrantado e contrito, confessa a Deus como forma de arrependimento. Mas aquele seu pecado já foi perdoado se você é um cristão. Se você já tem sua vida em Cristo, você não tem que ter medo do Senhor te reprovar. Mas você tem que ter ali um coração quebrantado e contrito, entregue a Ele, demonstrando que o Espírito Santo age em você, te convence do pecado, e então você confessa como uma forma de demonstrar ali sua pequenez e exaltar o Senhor, né? Você está diante de um grande Senhor, então você confessa o seu erro diante dele para demonstrar que você é dele. Mas o pecado em si ele já foi perdoado lá na cruz. O título do livro em hebraico eu botei né? O título do livro em hebraico é No Deserto. Então, o título em hebraico não é Números, né? E é obtido do primeiro versículo. Então, como eu falei, todos os livros do Pentateuco, eles vêm do primeiro versículo do seu texto, né? E aqui no primeiro versículo ele diz: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel no Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto. Então o título é No Deserto, porque vai contar a história do povo no deserto.
E o nome números é da tradução para o grego. Quando eles traduziram na Septuaginta o hebraico para o grego, fizeram o Antigo Testamento no grego, eles colocaram números por causa dos dois recenseamentos. Então, que ele diz aqui, né? Ó, levanta um censo. Então, há 2 censos no livro de números. Por isso que, então, o tradutor, quando foi colocar para o grego, ele colocou números, porque é o número do povo de Israel. Então, é o censo, ele faz um censo de todo mundo lá acima, como ele diz, homens acima de 20 anos, né? Então, quando a gente observa esses números, são só os dos homens acima de 20 anos. Aí não conta as mulheres, crianças, então é muito mais gente. Então, é feito 2 censos, um no capítulo 1 e um no capítulo 26, né? Que no capítulo 1 é na caminhada, no 26 já para ali perto de entrar na Terra Prometida. Então, números, qual é o entendimento? Verso 1. A história do povo no deserto. Por isso que leva esse título, no deserto. Bom, a gente observa que Moisés, ele sempre vai datar o que está acontecendo, né? E aí a gente vê o contexto com base nessas datas que ele descreve. Segundo as datas apresentadas no Pentateuco, o livro de Números abrange o período de 38 anos. Então, a gente está vendo um período aqui em 36 capítulos. 36 capítulos, quando a gente lê aqui, ó, vou ler Números, né? Aí você lê, às vezes, até rápido. Se você pegar, assim, uma disposição para ler, sei lá, 12 capítulos por dia, assim, eu quero ler Números aqui bem rapidinho, 12 por dia. Você senta, dá para ler, é tranquilo, 36 capítulos, ó, você vê, é fininho. Você vai ver que isso que você leu, às vezes em 1, 2, 3 dias, são 38 anos de história. Então, às vezes a gente lê a escritura e acha que tudo está acontecendo muito rápido, igual um filme, né? Tudo acontece ali muito rápido. Mas não, são 38 anos de história. Então, geração se passa, pessoas nascem, morrem, e ali está acontecendo algo. E isso é muito importante para observarmos o período. Alguns estudiosos vão dizer sobre o trajeto. Você pode até ter excursões que faz o mesmo trajeto do povo no deserto. E você faz esse trajeto em dias, né? Eu estava vendo um vídeo no Instagram, o rapaz fazendo, demonstrar assim, fazendo esse trajeto, só divulgando. E aí tem excursões, aí você come no deserto, você para nos lugares lá. Só que a gente não tem certeza hoje que é de fato aquele local. Há vários Montes Sinais, há vários caminhos que podem ser. Então, há Monte Sinai para o lado da Arábia, há Monte Sinai para o lado do Egito, há Monte Sinai para o lado... Então, não tem. Mas tem um caminho, que é o que o pessoal usa tipicamente, como o caminho do Êxodo, e aí hoje tem até excursões que fazem esse mesmo caminho. Você vai de carro, você faz uma excursão, e você faz em poucos dias. E eles levaram cerca de 40 anos, né? Então, o livro de Números, eles são 38 anos compilados aqui para o nosso entendimento. Os acontecimentos da primeira geração no deserto, após a saída do Egito, são narrados em 3 estágios, né? Quais são esses estágios que a gente vê? O período de 23 dias no monte, desde a conclusão do tabernáculo até até surgir a nuvem que os orienta. Então a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 10, verso de número 11, isso, eles no monte, a conclusão do tabernáculo e a nuvem que iria os orientar. Depois, a gente observa o segundo ponto, o segundo estágio, que é a condenação. Eles há 38 anos de peregrinação no deserto de Sinai, a Cádiz, para a primeira geração de hebreus que saiu do Egito. Então, Deus condena aquela geração por causa da incredulidade e da rebelião. Apesar de ele estar vendo uma nuvem, apesar de ele estar vendo ali uma coluna de fogo, apesar de Deus dar alimento, apesar disso, daquilo outro, o povo não acredita em Deus e constantemente se rebela contra o Senhor. Vamos ver somente aí o capítulo
10. Vamos abrir no capítulo 10. Aqui, ó. A partir do 11, eu vou ler. Aconteceu que no ano segundo no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousava no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estavam Naasson, filho de Aminadab. Aí ele vai dar a continuidade aqui, falando como cada um ia partindo após o outro. E 33, 38, vamos abrir lá no... capítulo 33... Não, isso aqui eu vou ver depois. Aqui eu vejo depois com vocês. Não, desculpa. Capítulo 20. Eu errei aqui. Capítulo 20, verso 13. Alguém pode ler? São estas as águas que Meribá, porque os filhos de Israel entenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Então, já fizeram aqui uma contenda. Depois a gente vai observar essas contendas que o povo faz com Deus, né? E verso 33 do capítulo... Não, só esse mesmo. Depois a gente vê. Então a gente vai ver isso no livro. A gente vai ver Deus, ele demonstra a sua fidelidade, ele dá sustento ao povo, ele faz bem o povo, ele caminha com o povo e o povo constantemente está se rebelando. Aí por causa dessa rebeldia e da incredulidade do povo, a primeira geração não entrará na terra prometida. Deus diz. Então, aí a terceira parte, o terceiro estágio, os 6 meses ao final dos 38 anos, em que a segunda geração, após o êxodo, viajou de Cádiz às planícies de Moabe. Moabe, ele ficava próximo da onde eles iriam ficar, do povo moabita, né, da onde Ruth era depois um povo assim inimigo de Deus, então era um local de desavença, né? Então, eles vão de Cádiz para Moabe. A gente vai ver isso no capítulo 20 e em diante depois. Há uma divisão que a gente mostra só no capítulo 2, antes da gente prosseguir, que é a divisão das tribos. É feita 2 divisões. Eles dividem cada tribo em cada localidade, ali em volta do tabernáculo, depois a divisão das terras, mais à frente. Se nós observarmos no capítulo 2 e no capítulo 34, a gente vai ver essas divisões, né? A divisão das tribos em volta do tabernáculo, Arão e seus filhos, Moisés, aí embaixo Judá, Isacar, Zebulon, e as tribos ficavam assim em volta. Então você tinha todo o povo, e na hora de marchar, eles desmontavam o arraial, e cada um marchava uma tribo primeiro, como ele vai descrever, Judá primeiro, depois a outra, e eles iam caminhando no deserto. Então uma multidão de pessoas. No capítulo 34 é dividido já as terras. Hoje, aqui onde é a região de Israel, Palestina, aquele local ali, então onde eles...
Assim é como está a divisão em Números 34. Aí, depois, é muito importante essa divisão para a gente, por quê? Porque depois nós vamos observar, lá no livro dos reis, a divisão do reino do norte e do reino do sul. E aí a gente entende quais tribos ficaram no norte, quais tribos ficaram no sul, né? Quais tribos se perderam, quais tribos se manteram. Então, a gente observa através dessa divisão das tribos. Agora, os estágios do livro, né, como nós vamos observar aí parte por parte desta caminhada no deserto do povo, né? Começa lá no Êxodo, eles saem do Egito e peregrinam para a nova terra. Eles chegam no Monte Sinai, lá em Êxodo 19, vamos abrir lá, Êxodo 19, verso 1. Alguém pode ler? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, aí eles estão no deserto, lá no Monte Sinai, e aí Deus, o Senhor Yahvé, ele se revela no Sinai ao povo. Pode ler o 16 agora? 19 e 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, especialmente sobre o monte, e bem forte, tanto que deu gordo, tormento de maneira, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então Deus vai se revelar e ele vai demonstrar o que depois disso? Os mandamentos. Como é que vocês vão viver na minha presença? Quem sou eu, né? Qual é minha moral? Qual é a minha ética? Quem é esse Deus que a gente serve? E como vocês vão estar diante desse Deus? Levítico continua dessa forma. Como é que eu me apresento diante de um Deus santo, né? Então ele nos dá as leis de santificação, ele demonstra ali como nós vamos nos aproximar dele através dos sacrifícios e tudo. Êxodo 40, verso 1 e 16, alguém pode ler a conclusão do tabernáculo. Êxodo 40, verso 1 e verso 16. Depois disse o Senhor a Moisés. Então, aí ele fala, o 2, só. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo na tenda da congregação. Pronto. 16. Isso. Tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Então, o Senhor ordena que seja feito um tabernáculo, um local onde estaria ali a presença de Deus, no meio do arraial, onde o sacerdote iria fazer os sacrifícios e tudo. Era um local que a gente observou lá, quando a gente estava estudando o Êxodo, transitório, porque esse tabernáculo, enquanto eles estavam peregrinando, eles iam, desmontavam o tabernáculo, depois montavam, desmontavam, montavam, toda vez que eles paravam, até que o Senhor disse, olha, a partir de agora eu vou mostrar onde eu habitarei, que aí é lá em Jerusalém, né, hoje, e aí vocês não vão sacrificar mais em nenhum outro lugar, só no santuário. Aí eles erguem um santuário e o tabernáculo deixa de existir, né? Então eles passam a... Ali, no primeiro dia do segundo ano, o tabernáculo, a arca do vestimento já foi pronto no segundo ano. Já, ele vai falar aqui onde leu, que eles colocam a arca lá. Da Arca da Aliança, né? Então aí depois eles fazem o templo e deixam o tabernáculo de lado, né? Aí Deus agora diz, olha, vocês não podem mais sacrificar em nenhum lugar, só no onde eu habito, né? Que é no santuário. Que eles vão ter esse entendimento. Aí a conclusão do tabernáculo, a ordem de fazer esse censo, agora em Números, a gente chega em Números. Então, em Números, está nesse ponto. Ó. Eles estão lá no Monte Sinai, Deus ordenou que faça o tabernáculo, aí tem ali um parêntese que é o livro de Levítico. O livro de Levítico eles não estão andando. Aí é como se agora fosse a continuidade do livro de Êxodo, né? A continuidade
da caminhada. Então, o Levítico entende-se como um parêntese, que ali são as leis de santidade, Deus demonstrando ali as leis para o povo, e agora volta à peregrinação. Então, a ordem do censo, Levítico 1, ou em Números 1, desculpa, a ordem do censo. Aí eles partem do Sinai, aí no capítulo 10, vamos abrir lá. Capítulo 10, verso de número 11. Vamos ler aqui a murmuração, que depois vai ser importante, quando a gente for estudar alguns pontos do livro, vai ser importante a gente ter esse entendimento da murmuração do povo. Eu vou ler o 11 até vou ler o 10, 11, depois eu vou ler o capítulo 11. 10, 11, deixa eu ver. Partida, 10, 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. 12. Os filhos de Israel se puseram em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou sobre o deserto de Parã. Texto que a gente já tinha lido. Agora capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará de comer carne? Quem nos dará de comer carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se ao povo e o colhia, e em moinhos o moía num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Deus, ele dá um maná, o povo é liberto do Egito, Deus dá a sua providência, que é o maná, porém o povo ele sente fome, não quer mais maná, e ele lembra do Egito. E aí ele se rebela contra Deus, ele fala contra o Senhor com saudade da sua vida antiga. Então constantemente o povo vai estar se lembrando do Egito, vai estar tentando ao Senhor, vai estar falando contra o Senhor, porque sua vida era melhor lá no Egito, né? Quando eles eram escravos. Então eles partem do Sinai e começa ali uma murmuração do povo. Eles chegam a Cádiz, 21, vamos aí capítulo 20, verso de número 1. Alguém pode ler? Chegando os filhos de Israel a toda a conversão, ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo se pôs em casa. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Miriam morre, e aí a continuidade também é muito interessante para nós. Vamos ver aqui o verso 20, do 2 até o 13, que é a rocha que Moisés fere, né? Não havia água para o povo. Capítulo 20, verso 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos
perecido quando espiaram os nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos. Para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo. Então o Senhor dá duas ordens. Quais são as ordens que o Senhor dá? Toma o bordão, ajunta o povo. Tu e Arão, teu irmão, e diante dele fala a rocha. Terceira ordem. Toma o bordão, junta o povo e fala a rocha. E dará a sua água. E falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então, o Senhor dá 3 ordens para Moisés seguir. Ele diz: toma o teu bordão, cajado, junta o povo e fala a rocha. E a rocha ela vai dar água e você vai dar ao povo. O Senhor dá uma tarefa simples para Moisés. Aí a continuidade. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo. O que é que eles estão fazendo? Estão fazendo o que o Senhor mandou. Qual foi a primeira ordem? Toma o bordão. Moisés tomou o bordão. Segunda ordem, junta o povo. Eles reuniram o povo. Verso 10. Diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha. O Senhor não tinha mandado ele ferir a rocha. O Senhor tinha mandado ele falar a rocha. A rocha sair água. E Moisés, ele pegou e bateu na rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então veja, esse é um Deus santo. Ele ordenou algo. Você vai pegar o bordão, vai pegar seu cajado, vai chamar o povo e vai falar para a rocha. Moisés pegou o cajado, chamou o povo e bateu na rocha. E isso é incredulidade. Por quê? Porque Deus disse: fala a rocha. Moisés não acreditou. Moisés, ele fez por sua força. Vai sair água dessa rocha, aí bateu na rocha. Não crendo que iria sair água, e saiu. Então Deus, ele demonstra essa verdade. Você não acreditou. Assim como o povo, você é incrédulo. E todo esse povo é incrédulo. Por isso vocês morrerão no deserto. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O Senhor se mostrou sua santidade, porque o Senhor, ele não compactua com o erro, não compactua com o pecado. O Senhor o Senhor é um Senhor santo. Então, através do erro deles, o Senhor demonstra a sua santidade. Através do nosso erro e do julgamento do Senhor justo, ele demonstra a sua santidade. Então, a condenação de Deus também é uma demonstração da sua santidade, do seu amor e da sua bondade. A morte de Arão, 30 dias de luto, capítulo 20 e 29, Arão então morre. Aí a saída para Moabe, capítulo 20, 22 e 21, 4 é demonstrado. Vamos ler o 21, 4. Vamos ler só, deixa eu ver aqui. 20... o 20, 22 e o 21, 4. Alguém pode ler, por favor? Vou ler. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram para o Monte Hor. E o 21, 4. Pode ler. Então partiram do Monte Hor
era de Hebron, porém o povo se tornou impaciente. Então, constantemente vai demonstrando isso, né? Deus ele vai demonstrando sua santidade, vai dando providência ao povo e o povo vai demonstrando ali sua impaciência, sua rebeldia contra o Senhor. Aqui também um texto muito importante, vou ler a continuidade, 21:5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E o Senhor já tinha dado pão, maná, o Senhor já tinha dado água, o Senhor já tinha dado sua providência ali, e o povo constantemente se rebela porque eles querem o que tinham no Egito. Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, chama o pão que Deus está dando de ruim, né? Pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Então todo aquele que olhar para a serpente em uma haste viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aí a gente vai para... Aqui, deixa eu ver só... Então, o que é que isso demonstra? Deus ele vai demonstrando através da história a sua verdade. Essa serpente, ela aponta para o Salvador. A gente observa a serpente pendurada no madeiro e todo aquele que olha para ela, ele é salvo, né? Mesma simbologia de Cristo. Nós temos Moisés como nosso mediador entre Deus e os homens. Veja, o homem peca contra Deus e eles vão a Moisés, Moisés ora ao Senhor. Hoje nós temos o mediador que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então nós observamos que nós vamos para Cristo e Ele constantemente intercede dia e noite por nós ao Pai. Então Cristo ele é o perfeito sacerdote que de uma vez por todas se entregou como sacrifício e então nós olhamos para Ele e somos libertos da ira de Deus. Então essa é uma verdade muito importante no livro de Números, essas simbologias e esses tipos de Cristo, né? Essas imagens de Cristo que vão aparecendo. Então, aí agora, a continuidade depois, né? Ele sai do livro de Números, e aí o povo sai de Moabe, o povo vai para a terra prometida, aí já entra em Deuteronômio e Juízes. Eu não vou adiantar aqui, porque a gente ainda vai ver o livro de Deuteronômio e Juízes. Então, Moisés ele vai falar a Israel em Moabe. Moisés ele morre, e aí há o luto, e depois a história de Josué, a entrada na terra prometida, que é o livro de Josué, que também vai ser de grande importância para nós. A gente observa, por exemplo, Moisés, no livro, Moisés é o autor do Pentateuco, porém ele descreve sua morte. Então havia também alguém ali com ele, escrevendo o livro, né? O seu copista, ou talvez Josué, ou alguém ali com ele, porque ele não poderia escrever da sua própria morte, né? Moisés morreu tal dia. Então, a gente observando quem é o autor, Moisés, mas em alguns momentos há ali um acréscimo de outra pessoa. O esboço do livro, né? Isso que a gente observou agora focando no livro. A preparação para a saída no Sinai, como é que eles fazem
a preparação para essa caminhada. Eles fazem ali o censo de quantas pessoas tem, o censo das tribos, de cada tribo, dos homens acima de 20 anos. Ele coloca uma legislação especial, capítulo 5 e capítulo 6, de como o povo devia se comportar nessa caminhada, as leis que deviam reger. Então, aquele que fica doente, ele vai falar do leproso, ele vai falar da restituição, ele vai falar do adultério, ele vai falar de várias coisas acerca no período que eles estão. Então, algumas leis são acrescentadas nesse período. Nazareado, que é aquela lei daquele que vai se dedicar totalmente ao Senhor. Essa lei é muito importante para nós entendermos a lei do nazireado, para entender a história de Sansão, né? A gente pensa, a gente conta para as crianças, por que Sansão perdeu a força? Porque cortou o cabelo, né? Não tem nada a ver assim. Sansão não perdeu a força porque cortou o cabelo, não. Ele perdeu a força porque ele quebrou o seu voto de nazareado. A gente observa, vamos ler aqui essa parte do capítulo 6. Fala aos filhos de Israel, verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer o voto especial, o voto do nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a sua cabeça do dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2... Então, aqui ele vai dando a lei. Aí veja, ele não pode beber, ele não pode tocar em defunto, ele não pode raspar a cabeça. Aí o que é que Sansão faz? Ele vai quebrando tudo isso. Ele bebe, ele toca em defunto, ele pega o mel lá do animal morto, ele corta o cabelo. Então, tudo por causa da mulher. Então, ele vai quebrando o seu voto, né? Ele vai demonstrando, de pouquinho em pouquinho, ele vai quebrando todos os votos. Então, por isso que Sansão perde a força. Aí o último é o corte do cabelo, né? Ele rapa. E aí ele também se envolve com uma mulher que não é do seu povo. Então, ele vai quebrando ali toda essa questão. Por isso que, às vezes, a gente passa assim esses livros, Levítico, Números, e aí a gente não tem um entendimento de histórias que são contadas depois, né? E aí é muito importante nós entendermos aqui as leis do Senhor para a gente entender por que é que tal pessoa, o Senhor não se desgostou dela ou por que aconteceu isso. Às vezes a gente passa despercebidos por essas leis sobre sacerdócio, sobre as vestiduras do sacerdote, sobre o fogo do altar, sobre como é feito o sacrifício. E aí lá nos profetas diz, vocês não estão oferecendo sacrifício direito. Mas o povo não está sacrificando? Mas Deus pede o animal perfeito, Deus pede o primeiro, Deus pede isso, pede aquilo, e o povo vai fazendo diferente, né? Aí ele coloca essa legislação, ele coloca oferta tribais para o tabernáculo, purificação dos levitas, a Páscoa é mais uma vez apresentada, a nuvem de orientação e as trombetas de prata. Então essa é a preparação para a saída do Sinai. Aí a segunda parte é do Sinai a Cádiz. Então ele mostra a disposição das tribos em marcha, qual seria ali cada tribo, né, o local de cada tribo na marcha, murmuração e agitação, providência divina de alimento. Então o povo murmura quando começa a caminhada e Deus dá o alimento.
insubordinação de Arão e Miriam, os 12 espiões, as leis suplementares, rebelião de Corá e outros. Essa rebelião de Corá é muito importante para também nosso entendimento. A gente pode ver, eu vou pegar alguns temas principais e a gente vai ver semana que vem. Porque até a gente observa salmos dos filhos de Corá, né? E a gente entendeu o que aconteceu aqui com Corá no capítulo 16, né? Semana que vem a gente vai olhar algumas dessas histórias principais do livro de Números. Então, deveres dos sacerdotes e levitas, capítulo 18, o que os sacerdotes e os levitas deviam fazer. E aí você observa que o trabalho dos levitas era muito grande, né? Não só cantar, né? Morte de Miriam e pecado de Moisés, capítulo 20. Aí a gente observa a morte de Miriam e Moisés pecando, né? Demonstrando ali incredulidade. E aí outra coisa muito interessante para nós observarmos nisso, é observar que na Bíblia, eu já disse isso outra vez, não tem um super-herói na Bíblia. Veja, Moisés ele se demonstra incrédulo, assim como o povo, ele é igual ao povo. Ele não entra na terra prometida, ele é usado por Deus, ele liberta o povo de Deus, ele começa a sua história de forma duvidosa, ele mata 2 egípcios, né? E aí ele conduz o povo, mas ele não é um santo, ele é um homem usado por Deus, mas com suas fragilidades também. Mas ele olha para um Deus santo, ele tem sua esperança em um Deus santo, mesmo sabendo que é um homem pecador. O único santo nas Escrituras é Jesus. A gente observa Davi, a mesma forma, a gente vai observando os homens de Deus, Deus usa eles apesar de quem eles são. Então, apesar de quem eles são, nenhum é santo. Quem é santo? Abraão é santo? Não é. Moisés é santo? Não é. Arão é santo? Não é. Davi é santo? Não é. Salomão é santo? Não é. Sansão é santo? Não é. Então, não tem santos na Escritura, mas homens frágeis que dependem de Deus, né? Homens pecadores que dependem de um Deus santo. Então, em todos eles demonstram, em algum momento da vida, incredulidade, em algum momento da vida eles demonstram confiança, em algum momento da vida eles estão com a fé inabalável, em outro momento da vida eles estão com a fé frágil. Então, isso é o comum de todo mundo. Então, de Cádiz, as planícies de Moabe, aí demonstrada a morte de Arão, a derrota de Arad, Seom e Og, Balaque e Balaão, também é uma história muito importante para nós entendermos, Balaão. A idolatria e imoralidade de Israel em Baal Peor. O segundo censo, capítulo 26. O caso das heranças das filhas de Zelofeade. A primeira parte mostra isso, que Deus ele concede às filhas a herança quando ele não tivesse filhos, né? A herança era somente para os filhos. Aí elas dizem, nosso pai morreu, não tem filho, e aí, como é que fica? Aí então Deus concede, e Deus ali estipula como será a herança, né? Se tiver filhos, se não tiver filhos, se tiver irmãos, então, se não tiver irmãos, então, como se dará a herança daquele povo? Lembre-se que numa peregrinação do deserto, eles saem com muitos bens, ele tem suas terras divididas. Então, com quem ficará essas terras? Com quem ficará esses bens? Tem pessoas morrendo, né? São 38 anos no deserto. Seleção de Josué como sucessor de Moisés. Moisés já sabe que não vai entrar na terra prometida. Então, ele ora a Deus pedindo alguém correto para guiar o povo, né? E aí Deus, ele aponta para Josué, capítulo 27. Semana que vem a gente também olha por causa do tempo corrido. Legislação adicionada sobre as ofertas e votos. Guerra contra os midianitas. As tribos das Transjordânias. Itinerário da jornada de Israel do Egito, capítulo 33. Distribuição das terras da Transjordânia, capítulo 33. Cidade dos levitas e cidade de refúgio, também é muito importante para o nosso entendimento, esse entendimento das cidades de refúgio.
O caso de herança, a segunda parte das filhas de Zelofeade. Propósito da... Já tocou? O propósito e mensagem podemos entender como um diário dos primeiros dias de relacionamento da aliança entre Israel e Yahvé, entre o Senhor, e Israel viveu as consequências trágicas da desobediência. Então, a gente vai ver que o livro ele vai ter esse propósito de demonstrar ali o primeiro relacionamento do povo no deserto, da aliança, o povo da aliança com Deus, e também as consequências da desobediência do povo, que eles não chegam ao local destinado. A mensagem do livro é dupla. A primeira mensagem é a paciência e fidelidade de Deus diante da murmuração e rebelião contínua de Israel. Então Deus ele se mostra um Deus paciente. Se nós fôssemos um Deus todo-poderoso, que não temêssemos a ninguém, que não devêssemos nada a ninguém, provavelmente a gente saía fulminando todo mundo, né? Mas Deus não, ele se mostra paciente, recorrente. Nós estamos falando de um Deus santo. Deus dá alimento, o povo reclama. Deus dá água, o povo reclama. Deus coloca uma nuvem para guiar, o povo reclama. Então, o povo constantemente... Deus está tirando o povo do deserto, do Egito, da escravidão e mandando para uma terra prometida. O povo reclama. Então, Deus se mostra um Deus paciente e misericordioso. E outra mensagem é a revelação adicional da natureza e do caráter de Deus. Então Deus demonstra seu caráter e sua natureza à medida dessas histórias. Quando a gente vê essas histórias, a gente tem que pensar assim, a gente sempre tem que lembrar que essas histórias é Deus se revelando para nós. Quem é Deus? A gente se pergunta assim, eu vou ler Números. Quem é Deus em Números? Então a gente se mostra, a gente lê com esse entendimento. Então Deus vai demonstrar sua natureza e seu caráter. A experiência no deserto deu a Israel vislumbres de Yahvé, como provedor, paciente e fiel, interventor soberano e providencial, que responde às orações com amor e como Deus zeloso e justo. Então ele sempre responde às orações. O povo peca contra Deus, Arão ora e Deus demonstra ali sua providência e seu amor para com o povo. Finalizando, o livro destaca a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a necessidade de obediência ao Senhor, a Yahvé, a tragédia da desobediência aos mandamentos divinos. Então, nós servimos um Deus santo, somos salvos por um Deus santo, mas nós somos pecadores. Eles tinham que obedecer a esse Deus, e aí ele demonstra também a tragédia de não obedecer a esse Deus. E a fidelidade total de Deus à aliança com Israel. Mesmo o povo sendo infiel, ele disse o quê? Eu vou separar um povo para mim. E ele faz isso. A outra geração entra na terra prometida e Deus demonstra sua fidelidade à sua aliança, né? Ele não acaba com todo o povo, mas ele sempre preserva um povo para si, como foi também lá em Noé, na Arca de Noé. Ele separou um povo para si. Tudo bem? 53 minutos. Alguma dúvida ou contribuição? Aí semana que vem nós